Obrigada por estarem assistindo a nossa live. Como sempre, estamos aqui na nossa live de quinta. Hoje um assunto muito colorido, um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre tintas, as principais diferenças de tinta, diferença em questão técnica, em questão de acabamento. E eu tô aqui na Top Tintas. Estou com o Naim. Boa tarde a todos. O Naim trabalha com tinta, gente, ele estava me falando, tem 15 anos que ele trabalha nessa área de tinta. Ele é gerente aqui da Top Tintas, tem toda a qualificação para conversar com a gente, para explicar um pouquinho para nós, porque é um mistério, a gente tem que se atualizar, a gente tem que entender e acaba que a gente também tem muita variação de tinta. Oi Dani, boa tarde pessoal, boa tarde ao pessoal do YouTube também. Boa tarde. Com o Naim aqui, como eu estou dizendo. Naim, vamos falar sobre o que você mais entende. Vamos falar sobre tinta. Eu acho que a primeira pergunta e a clássica que a gente precisa saber é quais são os tipos de tinta e as diferenças entre esses tipos de tinta. Correto. Bom, tintas. Existem as tintas para paredes, são as tintas acrílicas, o látex PVA, certo? Depois temos as tintas esmalte sintético, tanto automotivo quanto esmalte sintético comum, para ferragens, madeira, e a linha de verniz, utilizado para madeira, acabamento, tanto interno quanto externo, certo? Eu acho que assim, a tinta, a gente quando pinta uma casa, a gente quer que essa tinta tenha uma longa duração. Afinal, a gente mobiliza tudo para pintar a casa, seja no final de uma obra, aquela expectativa da cor que nós vamos ter, como é que vai ficar a casa, o acabamento final da obra, ou quando a gente já tem um imóvel, seja comercial ou residencial, e a gente não quer aquele desgaste grande. Então nós temos aqui várias perguntas sobre durabilidade, cor, mas eu acho que o mais interessante é assim, pessoal, a gente precisa ter a tinta certa para que tenha durabilidade. Não adianta depois a gente querer cobrar uma coisa que a gente não se preocupou em ter. Então eu acho que assim, basicamente a tinta acrílica a gente usa ela em fachada externa, né, Naim? Usar ela do lado de fora. Uma tinta mais emborrachada, você tem mais durabilidade, questão da ação do tempo. Certo, a sol, chuva, né? E a parte de dentro já não exige tanto, assim, claro que uma tinta de uso mais comum, que seria o látex PVA. Isso. Aí depois para ferragem, a gente tem o esmalte, para madeira, né? Isso. Então são as especificações técnicas principais, assim, para fazer um resumo para vocês entenderem. Ô Naim, outra pergunta que me fizeram, antes de ir para outra pergunta, eu me lembrei de uma coisa. Para pintar portão, o pessoal sempre me pergunta, Giovana, a tinta automotiva é legal? É bacana? Sim. A durabilidade dela é maior? Desde que seja feito a forma correta. Para ter mais durabilidade, questão da tinta automotiva em relação ao esmalte sintético, você tem que passar um fundo automotivo, a tinta automotiva e depois ser invernizado. A durabilidade é muito maior. Porém tem diferença nos custos. Sim, acaba se tornando um custo um pouco mais elevado em relação a você fazer uma pintura simples com esmalte sintético comum. Tá. Então é legal a gente fazer essa análise da durabilidade e ter um custo-benefício para poder aplicar ou não. Isso. Tá. Naís, uma pergunta super legal que a pessoa falou assim: vou pintar a fachada da minha casa. Que tipo de tinta mais dura? A gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, né? Se pegar uma tinta da linha Premium, que é uma primeira linha, uma tinta acrílica, mais emborrachada, a durabilidade vai ser maior. Certo. Pra você ter noção, dependendo de cores, uma tinta melhor vai te durar na média de 5 até uns 10 anos. Legal, se for pegar uma tinta um pouco mais inferior, 2, no máximo 5 anos. Dependendo da intensidade de sol, o tempo tem uma ação muito grande sobre a tinta, né? A durabilidade a ação dela. é muito grande. Tá, certo. E aí a pessoa pediu para que eu desse uma dica de uma cor mais clarinha, mas no final desse bate-papo eu vou fazer algumas dicas, eu vou pegar o catálogo que nós estamos aqui e vou fazer algumas dicas de cores que eu gosto muito de usar, porque assim fica mais fácil no final. Pessoal, tá dando para ouvir? Vou perguntar de novo, porque aqui é uma avenida muito movimentada, então passa bastante carro. Se o som não estiver legal, vocês dão um toquezinho aí para nós. Ô Naim, outra pergunta que eu achei bacana, que é uma dúvida bem, assim, as pessoas
eu falo que as pessoas precisam se envolver no que vai fazer, seja para construir, para reformar ou para pintar. E essa pergunta eu achei interessante, porque a pessoa me perguntou assim: meu pintor falou para usar selante antes de pintar a parede. Eu sou obrigado? E quais as vantagens de usar o selante? O selador acrílico é sempre indicado para uma parede nova. Você não é obrigado a utilizar. Porém é o seguinte, você vai acabar economizando na tinta, ele vai fechar os poros da parede, você economiza bastante na tinta. No caso de uma repintura, já não é indicado o selador, é indicado um fundo preparador de parede. Porque a parede já calcinou, você vai passar a mão na parede e vai estar soltando a tinta. Você passa o fundo preparador de parede, ele vai fixar tudo que estiver soltando para receber a pintura nova. Tanto na pintura velha quanto até no próprio gesso. Certo, no gesso também. No gesso também, fundo preparador de parede. Por isso, gente, que eu falo, conversa com quem entende. Eu sempre falo isso pra vocês, toda quinta-feira eu falo isso pra vocês. Se envolvam, procurem entender do que vocês estão fazendo, porque isso gera uma economia de custo e isso acaba gerando uma durabilidade também, é isso que a gente quer. O que eu faço com a tinta que sobrou? Achei super legal essa pergunta também, porque sempre sobra um pouquinho, a gente sempre quer guardar esse pouquinho para aproveitar numa repintura. Então, como armazenar a tinta? Tudo que sobrou, você guarda sem diluição. Coloquei água, ela vai durar muito pouco tempo, Certo. 2, no máximo uma semana. Certo. Se você não diluir, tampa bem direitinho, limpa as bordas da lata, tampa, larga bem vedado. De preferência você larga ele de cabeça para baixo. Para a resina da tinta, quando você abre a tinta, a resina fica por cima. Se você largar ela de cabeça para baixo, a resina fica no fundo, então não tem perigo de secar. Isso é importante. Importante que o ambiente também seja arejado. Arejado e seco. Né? Pessoal, boa tarde ainda para quem está entrando agora, que vai ter bastante gente entrando. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema de tinta, pintura, cor, pode mandar aí que o Naim está preparadinho aqui para responder para nós. Como Naim, a gente sempre abre a caixinha de pergunta na hora da visita, então o pessoal já se prepara para ouvir, mas quem tiver dúvidas aí pode perguntar para nós. Naim, eu acho que essa agora deve ser a pergunta que vocês mais devem ouvir aqui na loja. Tintas preparadas, a famosa tinta batida que eu mostrei para vocês, eles batendo uma tinta aqui, elas desbotam mais rápida do que as prontas de fábrica? Não, isso, Rogério, é uma lenda só. A tinta de fábrica, cor pronta de fábrica, cor de catálogo, com a batida na máquina, a durabilidade é a mesma. Certo. Os pigmentos que a gente recebe vêm da mesma fábrica, a mesma tinta que eles fazem lá, a gente faz aqui. Diferenças: o tipo de tinta que você for colocar, se você colocar uma tinta melhor, você vai ter mais durabilidade. Certo. Se você colocar uma tinta inferior, você já não vai ter o mesmo resultado. E questão de cores, uma cor mais intensa, uma cor mais forte, a tendência dela é o desbotamento mais rápido do que uma cor mais clara. O que não depende do fato de ser escolhida no catálogo ou vir pronta de fábrica. Não tem nada a ver. Né, estava me explicando, eu mostrei para vocês eu deixei no destaque do meu Instagram, mostrei para vocês como que é feito, como que é batido todo o processo, que ela fica bem homogênea. Então, gente, isso é mito, é uma lenda, não tem. Esse negócio, desbota porque é tinta batida, realmente é um pensamento bem antigo, né? Certo. Naim, outra pergunta que também eu acho que a gente precisa entender, eu acho que a gente estava conversando sobre isso e é bem legal. Pode-se retocar a tinta preparada em máquina ou tintas em geral? Como é feito o retoque da tinta na parede? Sim. Toda tinta, o retoque pode ser feito com a tinta tanto pronta de fábrica, quanto se for uma tinta batida na máquina. As maiores diferenças: o retoque é feito no máximo em até 2 dias, umas 48 horas. O que é a diferença de uma para outra? Se você pegar uma tinta com brilho, tem 3 tipos de acabamento: um fosco, um acetinado e um semibrilho. As tintas com mais brilho, ela não aceita esse retoque depois da tinta seca. Você tem que fazer o retoque com a tinta molhada.
eles falam, só te interrompendo para não perder o raciocínio, a tinta com brilho, ela mostra mais. Ela mostra mais dos efeitos da parede. Isso é uma Isso. coisa que a gente pode falar pro pessoal depois também. Legal, tá. Desculpa, pode continuar, Naim. Um caso que a gente pega muito é questão de eu pintei minha parede, mas manchou nos recortes. Todo recorte da tinta, primeiro você faz os recortes em volta da parede e depois você vem com o rolo pintando a parede inteira. Certo. Hoje em dia, o que o pessoal mais faz? Pinta a parede, pinta a casa inteira para depois vir recortando. Entendeu? Sim. A tinta, o acabamento do rolo pro pincel é diferente. A cerda do pincel para a lã, textura diferente, para a lã do rolo. Aham. Então, o correto de fazer, você faz o recorte e depois rola a parede. Certo. E eu acho que essa questão do retoque, que também eu entendo que assim, ficou uma imperfeição, depois de um tempo que pintou a parede, deu uma umidade, alguma coisa, a tinta desbota também, né? Então assim, ela vai mudando um pouquinho de cor, então tem que pintar a parede toda, gente, não tem como pegar e fazer só uma faixa, a gente não consegue esse processo, Isso né? é tanto externo até quanto interno, a luminosidade acaba desbotando a tinta. E não é questão de marca, questão isso daí no geral para as tintas mesmo, a gente não consegue, né? Bom, vamos lá, outra pergunta, que você falou um pouquinho, mas eu acho legal a gente bater um papo sobre isso. A cor pode variar de acordo com o acabamento? Sim, isso é muito importante. Não só acabamento, questão de luminosidade também. Também, certo. Acabamentos, é o que eu falei, existe 3 tipos de acabamento nas tintas de parede: fosco, acetinado e um semibrilho. Certo. O fosco, que é o que o pessoal mais usa, a tinta mais comum. Acetinado, ela tem um brilho mais discreto, tipo encerado. Bem suavezinho, Isso, né? tipo encerado. E o semibrilho já tem um pouco mais de brilho, não vai ficar muito brilhante, certo? Depois tem a linha dos esmaltes, que tem 3 tipos de acabamento também: fosco, acetinado e o alto brilho, certo? E questão vai depender muito também das paredes. Se você vai passar a tinta em cima de uma massa corrida, de uma massa fina, tem razão, de um grafiato, sim, de um pedrisco ou chapisco. certo. Se você passar a mesma tinta, você vê a variação de cores. E aquilo que a gente estava começando a falar, eu acho muito interessante porque muita gente me pergunta: eu gosto de tinta com semibrilho, mas a gente tem que fazer uma análise da parede, né, Nai? Eu acho que não dá para responder se dá para fazer ou não sem fazer uma análise dessa parede, porque o acabamento, o semibrilho tem que ter massa corrida, tem que ter aquele acabamento impecável, ou um gesso na parede, né? Tá com aquele acabamento bem fino para que a gente consiga fazer esse acabamento. O acetinado eu particularmente gosto muito. Eu prefiro. Eu também acho que assim, ele assim, algumas pequenas imperfeições, ela não aparece tanto e fica aquele acabamento super bacana. Uma tinta mais lavável. Também, né? Uma questão de lavabilidade. Isso. Agora a tinta fosca tem algumas cores que me dá a impressão que ela fica muito secona assim, né? Então varia muito da cor. Até o engenheiro Miguel participa sempre das nossas lives, adoro os comentários dele. Ele tá falando, o teste na parede é essencial. Sim. Tanto o teste do acabamento quanto o teste de cor, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre eles. Bom, aqui, Naim, só para finalizar as perguntas daqui, o pessoal aí, gente, manda pergunta para nós. Existe uma tinta para usar sobre o azulejo. Qual e se ela é resistente à água de fato? Até eu falei para o Naim assim, é tão polêmico a gente falar sobre isso, a famosa tinta epox, mas tem uma pergunta que a gente não pode deixar de responder. Mas é muito polêmico porque assim, a especificação dela é para isso, porém a gente tem o lado bom e o lado ruim, né, Naim? A tinta epox existe ela tanto à base de água, solúvel em água, quanto à base de solvente. Certo? É uma tinta para indicação industrial. Você pode passar, a pergunta é se aguenta com água, pode passar em azulejo. Pode, num porcelanato, em cima do piso cerâmico, no revestimento da parede, qualquer coisa você pode passar o epox. Certo.
Porém, o seguinte, é para a área interna, indicação interna. Muita gente passa o lado externo, não é recomendável. E pergunta se é resistente à água. Já entra a questão. É uma questão, Sim, realmente é uma questão. É resistente. Porém, aonde, como que eu posso falar? Vamos Aonde dizer que para área úmida, área porém não muito molhada. úmida, Eu acho que a gente pode, eu acho que a forma mais certa, assim, por experiência mesmo. Você tem um lavabo, antigamente usava muito revestimento colorido em lavabo. Você não quer quebrar, você quer pintar o seu lavabo? Ok, o lavabo não tem box, não vai receber água diretamente. Então eu acho que é um caso que a tinta epóxi atende. Agora, você vai pintar dentro do box? Não vai, não vai ter durabilidade, não adianta. Por mais que seja uma tinta específica para isso, a tinta epóxi não vai te atender a longo prazo, né? E como a gente gosta de ter sempre custo-benefício, qualidade a longo prazo, eu acho que não atende, né? Então a tinta epóxi é isso que eu falei pra vocês, a gente tem que falar sobre ela, mas ela tem o lado bom e tem o lado ruim. A maioria das tintas tem só o lado bom. Sim. Essa daí, ela tem um lado um pouquinho difícil, porque ela tem que ser muito bem colocada no lugar certo. Eu pulei uma pergunta, né? Gente, desculpa, eu pulei uma pergunta que eu achei super legal também, porque sempre que eu faço um projeto de uma casa, principalmente fachada, eu gosto de dar destaque em alguma parede, em alguma volumetria. Eu acho que a cor, ela renova, né? Ela traz destaque para uma coisa que a gente quer chamar atenção ou disfarça o que não quer. E aí me perguntaram assim, as cores mais intensas exigem mais demãos? Sim. Sim, né? Sim. Uma cor mais clara, muita gente acha que uma cor mais clara é mais difícil de cobrir do que uma cor mais escura. Ao contrário, uma cor mais escura requer um maior número de demãos por questão de aparecer manchas na pintura. Toda tinta, se for pegar uma cor mais intensa, uma cor mais viva ou bem escura, o certo de usar correto é você aplicar um fundo cinza primeiro, para depois você passar ela. Ou você passa um vermelho na parede. Se você for pegar uma tinta vermelha, uma tinta amarela, laranja, dependendo da cor, se for uma cor mais forte, 3, 4, até 5 demãos para fazer uma pintura a cor perfeita ficar dela. boa. Certo. Se você passar um fundo cinza, de 2 a 3 demãos você consegue fechar ela. Quer dizer, ganhamos qualidade e diminuímos o custo. Sim. Que é tudo que a gente gosta, né? Certo. O dia que eu vim aqui, o Nain estava me falando muito sobre isso, porque a gente especifica que é cor. Nossa, eu sou a louca do grafite, adoro usar cor grafite, cor escura como detalhe. E às vezes a gente não sabe a dificuldade e até às vezes a elevação do custo financeiro para isso. E de novo, repetidamente eu falo, tem que conversar com quem entende, gente, porque é que nem o Nain estava falando sobre esse fundo, você reduz muito o custo. Tem tinta, ele estava me dizendo que às vezes a base, a pigmentação, eleva muito o custo da tinta. Então se você realmente tem um fundo, você vai usar menos tinta, você está diminuindo o custo. A Ana, da Fest, tudo bom, Ana? Tudo jóia? Obrigada pela pergunta. Ela está perguntando se esse fundo cinza é específico ou pode ser qualquer cinza fosco. Não, pode ser qualquer tipo de tinta fosca, certo? Desde que seja um tom de cinza. Dependendo da cor, ele tem até 5 tipos de tons de cinza que você tem que utilizar, certo? Desde um cinza mais claro, um cinza intermediário, até um cinza mais escuro. E aqui ontem também, o Nain estava me mostrando que na própria máquina, né, Nain, a hora que você coloca a pigmentação da cor que você quer fazer, a máquina já te indica o fundo. Então isso é uma coisa muito técnica que quem vai saber orientar mesmo é o pessoal que entende, que trabalha com pintura, que vende a tinta, porque na própria pigmentação, a hora que você coloca lá, né, a pigmentação, ele já vai te falar o fundo adequado, que vai reduzir muito o custo da tinta. Fiquei contente, porque logo eu, que gosto de jogar umas corzinhas mais escuras, e agora eu já sei orientar meus clientes a procurar o lugar certo. Ô Nain, vamos falar um pouquinho de cor?
para esse pessoal que me perguntou. Eu vou tentar mostrar para vocês os 3 tipos de acabamento. Não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui. Me falem se dá para perceber ou não os acabamentos que a gente tem. Mas a gente tem aqui alto brilho. Dá para perceber, gente? Acho que talvez não dê para ver a diferença, né? Mas aqui, ó, tem o catálogo aqui na Top Tintas. Vocês podem vir, o Naim conta para vocês, mostra para vocês. Mas aqui estão as diferenças dos acabamentos. Só de passar a mão a gente percebe. O alto brilho, deixa eu confirmar. Semi-brilho, acetinado e o fosco, né, Naim? Isso. Aí aqui você já consegue perceber o tipo de acabamento que vai ter no catálogo e você especifica, você vê se você gosta mais dele com brilho, sem brilho. Eu adoro acetinado, gosto mais do acetinado. Aí vou mostrar pro pessoal também aqui do YouTube, não sei se dá pra ver certinho ou não. E falando sobre cor, que foi uma pergunta que vocês me fizeram, sobre as cores que eu gosto de pintar casa. Gente, cada caso é um caso. Cada casa é um caso, é a frase que eu mais costumo dizer. Mas assim, eu recomendo sempre a fazer um teste, gente. Aquele dia eu mostrei a latinha de teste, 400 ml. Ela rende bastante, ela tem um preço legal e você vai pintar a casa, vai investir numa coisa que você tem certeza que você vai gostar e vai ficar feliz com a sensação que a tinta te passa, porque a cor, ela traz sensação para nós. É uma cor clara, uma cor escura, cada pessoa reage de uma forma. Então, por exemplo, tem tinta muito cinza que ela gera uma certa angústia, porque é cor muito fria, então a gente tem que saber o lugar certo para usar. Então, nada mais apropriado, como até o Miguel estava falando ali, do que a gente fazer um teste na parede. Tanto o teste de cor, ver se a parede está lisinha para receber essa tinta. Agora, falando dos tons que eu particularmente mais gosto, eu sempre vou nessa paleta aqui, paleta das cores neutras, que são as cores que eu mais gosto, porque tem o neutro muito variável. Então, falando principalmente de cor externa ou parede em destaque, gente, eu gosto muito de tom assim, inclusive foi o teste que eu fiz, ganhei aquela lata de tinta, tô morrendo de alegria, vou pintar meu escritório, vou mostrar pra vocês. Então, eu gosto de tons assim, ó, eu gosto sempre de tentar trabalhar a mesma paleta de cores, porque assim a gente forma uma linguagem visual. Para a fachada externa, vai muito do estudo da casa, viu? Para quem me fez aquela pergunta, que cor que eu indicaria, vai muito do estilo da casa. Mas eu gosto de jogar um tomzinho, por exemplo, olha que lindo esse tom, não sei se reproduz certinho, mas é o toque de areia, que é um tom que eu gosto muito. Aí se a gente quiser puxar um pouquinho mais pro acinzentado, tá muito em alta, né, Naim? Hoje em dia são as o coisas pessoal que mais estão gosta utilizando. muito do tom acinzentado. Aí aqui eu já gosto, por exemplo, olha que lindo, chama cinza distante, que é esse primeiro tom aqui de cima. Aí se você quiser fazer uma parede em destaque, pega na mesma paleta, usa um tom mais escuro. Eu gosto sempre de ter um tom grafite, um tom mais amarronzado, aí eu tento pegar na mesma paleta. Tá parecendo verde no vídeo, mas é cinza, então vocês têm que vir aqui ver o catálogo que o Naim mostra para vocês, né, Naim? E depois, pra parte de dentro da casa, tem os tons brancos e pastéis, que eu também adoro, que eu chamo de branco encardido, que é a cor barbante ou branco encardido. Os meninos lá do escritório ficam doidos comigo, eu falo, gente, vamos pegar uma cor branca encardida. Que cor que é essa, Giovana? É uma cor tipo essa daqui, ó. Dá pra ver a diferença no branquinho? É um tomzinho só de branco. Eu gosto, eu acho que dá diferença em relação a um gesso, que normalmente o gesso a gente coloca branco, dá um efeito de cor super legal. E aí tem as variáveis, vai de acordo com a sensação que você quer ter. Tem puxado pro amarelo, pro verdinho, pro rosa. Enfim, gente, olha o tamanho que é esse leque da Sherwin Williams. É enorme. Olha isso, eu mostrei para vocês aquele dia. É um leque enorme de cores, de especificações. Então, gente, tem fundo, tem selador, tem verniz. É tudo muito técnico e exige muito cuidado, né, Naim? Porque Sim. Investimento para pintar uma casa não é um investimento. Uma casa, um cômodo comercial, um imóvel, não é um investimento baixo. Barato, não é nada barato. Então Hoje tem em que dia, ser muito assertivo, né? Hoje em dia, como eu disse, todos os custos, tanto uma mão de obra quanto de material,
é um pouco mais elevado. Exatamente. Então, se você puder fazer da forma correta, você acaba economizando e durando, dando mais durabilidade. Uma vida longa, né? Que entra na nossa história do custo-benefício. Sim. Então, gente, é isso. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente nesse bate-papo. Venham conhecer, venham conversar aqui com o Naim. É uma tinta muito boa, a Sherilis, a gente, nossa, trabalha há muito tempo, tem cores muito legais, tem todos os produtos. Naim, muitíssimo obrigada por dividir esse seu conhecimento com a gente. Fala pro pessoal aonde fica a sua loja, que eu acho que todo mundo já conhece, porque a fachada tá maravilhosa. Eu queria agradecer a todos. A gente fica na Avenida Dona Floriana, número 1482, aqui no centro, aqui pertinho. Vem dar um pulo aqui, vem conhecer a loja. Isso, gente, vem, pede o teste para eles. Pega o catálogo, aqui tem uma parte da loja que tem todas as coresinhas separadas. Pede para eles fazerem um testezinho para vocês, eles têm a maior paciência para ajudar a gente ver a cor certinho, isso é muito importante. Gente, pede orientação, fala, eu vou pintar por fora, que tinta eu uso, eu vou pintar o meu deck, que verniz que eu uso, pede orientação para não ter erro. Quando a gente divide a nossa dúvida, a gente divide a nossa responsabilidade e tudo fica mais fácil, né, Naim? E mais barato. E mais barato, que a gente também gosta bastante. Pro pessoal do YouTube, obrigada por ter nos assistido até agora. Deixa aqui seu comentário, sua curtida, se inscreva para seguir sempre as nossas novidades. Obrigada, Naim, novamente aqui pro pessoal do YouTube. E na quinta-feira que vem estaremos de volta.